Muito bem, estamos iniciando o nosso curso de Economia. Nesse curso vamos trabalhar fazendo uma revisão teórica, né, dos conceitos mais importantes e ao mesmo tempo também resolvendo questões de concursos anteriores. Nós estamos seguindo o roteiro do nosso material escrito, é um material que tem a parte teórica, tem também questões. Coloquei bastante questões da banca FGV, da organizadora, né, do concurso, mas também coloquei algumas de outras bancas, são questões interessantes, né, para a gente analisar também, tá certo? Então vamos começar aí o nosso estudo da economia, com os temas mais importantes cobrados aí em concursos anteriores. Vejamos aí na próxima tela, né, vamos ver aqui o nosso material. Bom, a primeira coisa, algumas ideias básicas, né? A economia ela é conhecida como a ciência da escassez porque ela lida com esse problema fundamental, né? Nós temos aqui, de um lado, os recursos que existem para a produção de bens e serviços, né? Para atender as necessidades humanas em geral. Esses recursos eles são escassos pelo fato deles existirem numa quantidade limitada. Então, temos aqui os três recursos, ou ainda os três fatores de produção, né, de acordo com a ciência econômica. Nós vamos encontrar aqui, né, os três fatores de produção. Teremos aqui a terra, ou os recursos naturais, tudo aquilo que vem da natureza. Temos aqui o trabalho humano, a mão de obra. O trabalho aí é o trabalho físico, mas é também o trabalho intelectual, né? O trabalho humano em todas as suas manifestações. E o capital, né? Capital a gente não pode entender apenas no sentido financeiro. Capital em economia, nós temos que associar ele a máquinas, equipamentos, instalações, né? Tudo aquilo que foi produzido em algum momento, aqueles bens, né, que foram produzidos em algum momento e que agora estão sendo utilizados para se fabricar outros bens. Muito bem, então esses recursos eles são escassos, né, porque eles existem numa quantidade limitada e ao mesmo tempo, olha aqui o versus, eles precisam atender a necessidades humanas que são ilimitadas. Por dois motivos, basicamente, né? As necessidades humanas são ilimitadas. Em primeiro lugar, porque elas se renovam constantemente. Então, a necessidade de alimentação ela está sendo renovada o tempo todo. É preciso haver uma produção contínua de alimentos, né, de bens que vão atender essa necessidade. Em segundo lugar, as necessidades humanas elas são ilimitadas também porque elas vão se tornando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais complexas. Se eu tenho a necessidade de transporte, bom, então o sistema econômico vai produzir alguns bens para atender essa necessidade, por exemplo, o automóvel. Agora, se eu tenho um automóvel, bom, eu preciso agora de mais alguns bens, então eu já vou precisar da produção de gasolina, né, da produção de acessórios, de equipamento de som, por exemplo, de produtos de manutenção, de limpeza. Então, as necessidades humanas elas vão ficando também mais sofisticadas, mais acuradas. Ora, então a economia trabalha com esses três problemas econômicos aqui fundamentais, né? Uma vez que não dá para produzir tudo aquilo que os seres humanos necessitam, né? Porque os recursos para isso eles são escassos, é preciso que algumas decisões sejam tomadas. Esses três problemas econômicos fundamentais dizem respeito a isso, né? Se a gente pensar numa sociedade, três são as decisões fundamentais. O que nós vamos produzir e quanto, que bens e serviços deverão ser produzidos, já que as necessidades são ilimitadas. O segundo problema, né, a segunda decisão a ser tomada é como é que a gente vai produzir isso? De que maneira a sociedade vai se organizar? Vamos fazer uma divisão do trabalho? Vamos nos especializar na produção de um determinado bem? E vamos comprar os demais bens de outros países? Então são decisões relativas a como produzir. E por último, para quem produzir. Como é que vai ser feita a distribuição desses bens, tá certo? Bom, são problemas fundamentais que o sistema econômico procura resolver
né, de algumas maneiras, porque nós vamos nos encontrar com essa situação. Agora, o primeiro conceito importante para a gente analisar, que é o conceito de curva de possibilidade de produção. Já que os recursos eles são limitados, não dá para produzir tudo aquilo que a sociedade precisa, e é, portanto, imperioso fazer escolhas, né, o que e quanto produzir, como produzir, né, para quem. Existe um limite para as possibilidades de produção da economia como um todo, da economia do país. Nesse quadro aqui, a gente tem um exemplo. Vamos imaginar um país que tivesse que tomar uma decisão. Fazendo uma simplificação muito grande, só existem dois tipos de bens: carros, né, automóveis e televisores. O que essa tabela está dizendo para a gente é que, se eu pegar todos os recursos, todos os fatores de produção que existem naquela sociedade e alocar tudo isso na produção de carros, que é essa situação aqui, A. Se eu pegar todos os recursos naturais, né, os minerais, por exemplo, os produtos que vêm do subsolo, todo o trabalho humano, todo o capital, a estrutura física das fábricas, etc. Se eu direcionar tudo isso para a produção de veículos, eu conseguiria produzir durante um certo período de tempo, né? Digamos durante um ano, eu conseguiria produzir 150 mil carros e não produziria nada de televisores. A gente está fazendo uma simplificação, né? Na nossa economia hipotética, só existem esses dois bens aí, carros e televisores. Então nós já temos um limite para a quantidade máxima de um dos bens. É a situação A. Bom, mas algumas pessoas desse país elas vão querer ter acesso a televisores. Então, para eu produzir, né, para aumentar a produção aqui de televisores, de 0 para 15 milhões, né, de televisores, a quantidade aqui é absurda, mas é um exemplo. Se eu quiser aumentar a quantidade de televisores, o que é que eu deverei fazer necessariamente? Eu vou ter que tirar alguns fatores de produção que estão alocados na produção de veículos. Eu vou ter que tirar mão de obra, recursos naturais ou recursos, né, do subsolo, por exemplo, capital. Eu vou ter que desmobilizar alguns desses fatores de produção e colocar nas fábricas de televisor. Com isso, portanto, vai haver, olha aqui, ó, uma redução na produção de veículos, necessariamente. Se eu quiser continuar esse processo, né, aumentar mais ainda a quantidade de televisores, eu vou ter que deslocar mais fatores de produção, tirar da produção de carros, colocar na produção de televisores, então eu vou também reduzir a produção de carros, né, de veículos. Observe que ao aumentar a produção de um bem, eu tenho um custo de oportunidade. Essa perda de produção aqui de carros, né, algo que eu vou deixar de produzir aqui, no caso seria menos 20, corresponde ao custo de oportunidade. Em economia, o conceito de custo de oportunidade é o quê? É aquilo que eu deixo de ganhar quando eu tomo uma determinada decisão. Quando eu decidi aumentar a produção de televisores por ano, né, de 15 milhões para 28 milhões, essa decisão teve um custo de oportunidade que foi reduzir a produção de veículos. No limite, né, se a gente chegar até o extremo aqui, a situação F, em que eu tenho todos os fatores de produção do país integralmente alocados na produção de televisores, eu vou conseguir produzir um máximo de, digamos, 50 milhões de televisores por ano. E como todos os fatores de produção estão alocados aí, eu não produzo nada de veículo, zero de veículo. Se nós pegarmos essa tabela, cada um desses pontos A, B, C, D e E, e fizermos um gráfico, eu vou passar a página aqui, nós teremos aí a curva de possibilidades de produção. Essa curva tem vários aspectos aí para a gente destacar, tá certo? E são esses aspectos agora que
costumam cair nas questões de concurso. Primeira coisa, o que a curva de possibilidade de produção mostra para a gente são várias combinações de dois bens. Temos aqui um bem que é carros, né, veículos, e o outro bem que é televisor. São várias combinações. Todos os pontos que nós vimos na tabela, né, o ponto A, né, o ponto B, C, né, D, eles foram desenhados aqui, né? Por exemplo, o ponto A, nós temos uma produção de 150 mil carros e 0 de televisores. Já no ponto B, já temos uma determinada produção aqui de televisores e diminuiu a produção de carros. Quando a gente vem do ponto B para o ponto C, olha, estamos aumentando ainda mais a produção de televisores e estamos diminuindo ainda mais a produção de veículos. Então, primeiro detalhe, né? Essa curva de possibilidades de produção, qualquer ponto ao longo desta curva corresponde a quê? Primeiro, corresponde a uma situação de pleno emprego. De que? Dos fatores de produção. Qualquer ponto exatamente em cima da curva de possibilidade de produção, ou também chamada de fronteira de produção, indica que na economia, nesse momento, não está havendo desemprego de fatores de produção. Todos os fatores de produção, eles estão empregados, estão sendo utilizados na produção de bens e serviços. Nessa situação, se eu quiser aumentar a produção de um bem, necessariamente eu teria que diminuir a produção de outro bem. Isso acontece numa situação de desemprego. Agora, olha o outro aspecto aqui que a gente vai ter. Eu vou usar aqui a nossa borrachinha para desenhar aqui uma outra situação. O que acontece se a economia estivesse funcionando num ponto, né, que não fosse nem aqui o ponto A, B, C, D, nenhum desses. Se a gente estivesse, por exemplo, aqui num ponto, aqui, ó, no ponto N, por exemplo. Nesse ponto N, nós teríamos, vamos imaginar aqui, uma produção de 50 mil carros e uns 30 milhões de televisores. Nesse ponto, a economia não está no pleno emprego. Nós estamos aí numa situação de desemprego. Tem alguns trabalhadores ociosos, tem capital que não está sendo utilizado, né? Tem máquinas e equipamentos nas empresas que não estão operando. Seria possível, né, passar, digamos, no ponto N para o ponto P, por exemplo. Aqui nesse ponto P, nós teríamos, vamos dizer aqui, uns 70 mil carros e teríamos aqui, digamos, uns 38 milhões de televisores, ou seja, qualquer ponto aqui dentro da curva, né, abaixo aqui da curva de possibilidades de produção, indica uma situação de desemprego em que eu consigo aumentar ao mesmo tempo a produção dos dois bens, porque eu tenho fatores de produção desempregados, que eu vou acionar eles agora. Eu posso vir aqui, ó, do ponto P, né, para um outro ponto aqui, o ponto X. Houve ainda um aumento da produção, né, dos dois bens. Isso pode ser perguntado numa questão de concurso, tá? Então, qualquer ponto aqui dentro, abaixo, né, da fronteira de possibilidade de produção, são situações em que há desemprego, é possível aumentar a produção dos dois itens. Pontos ao longo da curva, isso já não é possível fazer. Se eu quiser aumentar a produção de um bem, necessariamente eu vou ter que diminuir a produção do outro bem. Inclusive, o formato da curva, observe que ela é côncava, né, em relação à origem. Côncava em relação à origem. A origem dos eixos está aqui, né, zero. Ela tem a concavidade voltada para baixo,
Por quê? Observe que aqui nas extremidades a curva ela vai entortando, né? Ela vai entortando, ou seja, é cada vez mais difícil aumentar a produção de um bem. O sacrifício que eu vou ter que fazer reduzindo a produção do outro bem é cada vez maior. Custos de oportunidade são crescentes. Se eu quiser produzir mais uma unidade de carro, eu vou ter que abrir mão de muitas unidades de televisores. Outro aspecto agora também, para a gente observar, é o seguinte. O que vai acontecer? O que aconteceria, né? Seria possível a economia trabalhar aqui num determinado ponto, esse ponto M, por exemplo, que ele está além da curva de possibilidades de produção? A resposta é não. Nenhum ponto aqui fora pode ser atingido. O ponto M, o ponto Q, né, o ponto J. Por quê? O ponto M, por exemplo, ele significa uma certa quantidade de carros e uma certa quantidade, né, de televisores que não é possível a economia produzir nesse momento. Por quê? Porque a quantidade de fatores de produção que existe, terra, trabalho e capital, não consegue gerar esse nível de produção ao mesmo tempo desses dois bens. Esse ponto nunca vai ser alcançado? Bom, no longo prazo, a curva de possibilidades de produção ela tende a se ampliar. Olha aqui, ó, no longo prazo, a curva de possibilidades de produção vai ampliar. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, pode haver um aumento na quantidade de fatores de produção. Se a população do país aumenta, portanto, a quantidade do fator de produção trabalho, que pode ser empregado para realizar essa produção maior. Podem ser descobertos novos recursos naturais, né? Novas fontes de minerais, de petróleo, por exemplo. Terras que não eram cultiváveis anteriormente, agora podem ser aproveitadas, né, para alguma plantação específica. Então, no longo prazo, primeiro, se há um aumento da disponibilidade de fatores de produção, a curva de possibilidades de produção se amplia. É, portanto, possível aumentar a produção dos dois bens ao mesmo tempo. O segundo fator é o fruto de inovações tecnológicas. A descoberta de novas tecnologias de produção, de novas formas de se produzir bens e serviços, aumenta a eficiência da economia. Eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de fatores de produção. Então, a curva de possibilidades de produção, ela também vai se ampliar. Tá bom? Então, são algumas ideias aí fundamentais que a gente precisa ter em mente. Nesse gráfico, por exemplo, né, se aparecer numa prova algo desse tipo, nós já sabemos aqui, ó, que esse ponto Q é uma situação de pleno emprego. Eu estou usando aí amplamente os fatores de produção para produzir dois bens, o bem 1 e o bem 2. No ponto B, eu já estou numa situação de desemprego, então eu poderia aumentar, né? Eu poderia vir para cá, aumentar ao mesmo tempo a produção do bem 2 e do bem 1, porque tem fatores de produção ociosos na economia que eu posso utilizar. E o ponto S, ele não é alcançável no curto prazo. Ele só é alcançável, ele pode ser alcançado no longo prazo, se houver o quê? Aumento na quantidade de fatores de produção ou ainda melhoria na tecnologia. Então são essas três situações aí que a gente deve considerar. Vamos ver aqui um exemplo, essa questão 4, por exemplo, é uma questão do nosso material aí de apoio, né? Com base na fronteira de possibilidades de produção, é correto afirmar que, aí nós temos aí a curva de possibilidades de produção de dois itens, A, B e C. O que a letra A está dizendo? Ó? No ponto B, a economia está em pleno emprego. Olha aqui o ponto B. Então isso aqui está falso, né? A economia hoje, no curto prazo, enquanto não houver aumento na quantidade de fatores de produção, esse ponto aí ele não é alcançável. Ele estaria além do pleno emprego. Então não é possível alcançá-lo. A letra A está errada. Na letra B, no ponto C, olha aqui o ponto C, a economia ela está operando com a sua
produção potencial. O que é produção potencial? É a produção máxima que a economia pode realizar. É a produção correspondente ao ponto de pleno emprego. A letra B também está errada. No ponto C, que está, portanto, aqui ó, abaixo, né, da curva de possibilidade de produção, seria possível ainda, né, digamos, passar aqui para o ponto D, em que eu estou, ao mesmo tempo, aumentando a produção dos dois bens, do bem X e do bem Y. Seria possível por quê? Porque a economia não está no seu ponto de pleno emprego. Então a letra B também está errada. Eu vou avançar aqui. Aqui embaixo vai aparecer aqui, ó, a letra A. Na economia, no ponto A economia está operando com capacidade ociosa, ou seja, a economia está apresentando recursos produtivos desempregados. Olha o ponto A aqui. Isso está falso, né? No ponto A economia ela se encontra numa situação aí que seria acima da sua capacidade ociosa. Ela não teria como realizar esse nível de produção. Vamos avançar agora. Vamos aqui à letra D. Ao longo da curva de possibilidade de produção, a economia ela opera com a eficiência. Ela opera com eficiência. Então isso aqui é verdadeiro. Vamos marcar. Letra D, verdadeira. Qualquer ponto aqui significa que a economia está utilizando, né, os seus fatores de produção, está no pleno emprego, está funcionando de maneira eficiente, não há desperdício. Ela está no seu produto potencial. A letra D, portanto, está errada. E a letra E, o ponto C, representa a eficiência produtiva. Então, falso no ponto C. Não estamos sendo eficientes, estamos enfrentando uma situação de quê? De desemprego, de fatores. Existem fatores de produção ociosos. Vamos ver mais uma questão ainda sobre a curva de possibilidade de produção. Então vamos avançar aqui para a questão 5. Olha aqui, em relação à fronteira de possibilidades de produção, assinale a alternativa correta. As inovações tecnológicas, elas deslocam a fronteira de possibilidades de produção para a esquerda. Então está errado. Seria para a direita. Então, se a gente pensar aqui, ó, vou desenhar aqui um gráfico bem pequenininho aqui no canto. A produção de um bem 1 e de um bem 2. Se a curva de possibilidade de produção está aqui, eu tenho um determinado ponto, né, um ponto X, por exemplo. Se houver uma inovação tecnológica, essa curva se expande, ou seja, ela vem aqui para a direita. Eu passo agora a atingir um determinado ponto Y, que antes eu não conseguiria atingir. Inovações tecnológicas permitem que eu obtenha um nível de produto maior com a mesma quantidade de fatores de produção. Então é por isso que a letra A está errada. Na letra B, a FPP ela mostra diferentes combinações que um indivíduo tem possibilidade de consumir de um determinado bem. Então está errado. Ela está mostrando o quê? Diferentes combinações que um país, uma sociedade, né, tem, não de consumir, mas de produzir determinados bens. E ela vai mostrar a relação entre dois bens. Então, a letra B também está errada. A letra C fala sobre a elevação da renda. Ela desloca a função de produção, a fronteira de possibilidades, paralelamente para a direita. Falso. A elevação da renda significa, na verdade, um fenômeno que vai ter reflexo sobre a demanda de bens e serviços. E aqui a gente está trabalhando apenas com a produção. Não entramos ainda nos fatores que condicionam a demanda. Isso a gente vai ver daqui a pouco, né, quando eu estiver falando sobre a lei da oferta e da demanda. Então, vejamos aí a letra D. Alterações nos preços dos insumos vão deslocar a fronteira de possibilidades de produção para baixo. Insumos são os fatores de produção. É tudo aquilo que entra no processo produtivo. Ora, se houver
alteração no preço dos insumos, a curva de possibilidade de produção, ela mostra ali quantidades físicas, é uma relação física. Ela não está se importando ali com o valor monetário, com o preço das coisas. Nós vimos naquela tabela ali, basicamente, quantidades. Então, isso não vai levar a um deslocamento da curva de possibilidades de produção. Então, também está falso. A letra E, a FPP mostra combinações de produto que uma determinada economia tem possibilidade de produzir. Então, corretíssimo, letra E. Praticamente ela está definindo o que seria, né, o que significa a fronteira de possibilidades de produção. Ok? Vejamos aqui mais questões ainda. Temos aí a questão 6, que vai trabalhar também com esse conceito. Muito bem, vamos analisar as afirmativas, né, para ver se são verdadeiras ou falsas. Na primeira aqui, a CPP mostra o trade-off de uma economia que possui dois bens. Então isso aqui está verdadeiro. E trade-off, essa palavrinha aí é muito usada na ciência econômica, tem a ver com a escolha. A escolha, ela sempre vai acarretar um custo de oportunidade. Se eu decido produzir mais de um bem e eu já estou numa situação de pleno emprego, então essa decisão minha vai acarretar a perda, né, de produção de outro bem. Então, verdadeira. Na afirmativa 2 agora, uma guerra ocasiona uma contração da curva de possibilidades de produção. Isso também é verdade. Por quê? Ora, a guerra é uma situação que implica na destruição de fatores de produção. Então, se um país ele tem as suas fábricas bombardeadas, por exemplo, ele tem aí perda de capital. O estoque de capital da sociedade diminui. Capital a gente não pode entender apenas como dinheiro, né? O dinheiro é apenas um formato, uma forma que o capital pode assumir temporariamente até ele se transformar em máquinas, equipamentos, prédios, instalações. Então, uma guerra destrói parte do estoque de capital da sociedade. Uma guerra também vai levar boa parte da mão de obra, né? Pessoas que vão ser perdidas ali durante a guerra, pessoas que vão morrer durante o conflito. Então, o fator de produção-trabalho também diminui. E podemos ter também impactos sobre recursos naturais, etc. Então, isso aí, uma redução na disponibilidade de fatores de produção, levaria a CPP, a curva de possibilidades, a se contrair. Ela iria diminuir ali em direção à origem. Também é verdade. E a terceira, a curva de possibilidade de produção ela é côncava em relação à origem porque os recursos são escassos. Então aqui está falso. Vamos entender essa afirmativa número 3. Em primeiro lugar, ela é côncava em relação à origem. Ela não é convexa, né? Ela é côncava. Tem a sua concavidade voltada para baixo. E isso, até mesmo o formato da curva, costuma ser cobrado em questões de concurso. Então você não pode esquecer que ela é côncava. Agora, por que ela é côncava? Por que ela não é uma linha reta? Porque nas extremidades, quando eu estou me aproximando da quantidade máxima de um bem que a economia pode gerar, o custo de oportunidade em termos do outro bem, né, que eu estou deixando de produzir, esse custo de oportunidade ele é cada vez maior. Então, digamos que eu já estou produzindo 100 unidades de um bem A e 5 unidades de um bem B. Aí eu quero produzir mais uma unidade do bem B, eu diminuo 10 unidades do bem A. Se eu vou produzir mais uma unidade do bem B, eu agora já vou diminuir 20 unidades do bem A. O custo de oportunidade ele é crescente. E é por isso que a curva vai assumindo aquele formato, né, ela vai entortando, ela não fica como uma linha reta. Ela fica com uma concavidade voltada para baixo. Então, na terceira afirmativa, está correto dizer que ela é côncava, mas a razão não é essa. Não é porque os recursos são escassos.
mas é porque o custo de oportunidade ele vai aumentando. E é por isso que a gente vai marcar aqui, olha, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas, vamos marcar a letra D.